A paz do Senhor esteja com todos, irmãos e irmãs. Eu venho hoje aqui dar o meu relato de louvor. Talvez seja o relato mais importante da minha vida, de todos os milagres, prodígios que Deus fez na minha vida até hoje. Talvez seja o relato mais importante que eu tenha que fazer. Tenho sentido no meu coração fortemente que eu tenho que dar este relato de louvor. Bom, chamo-me Luísa. O meu deserto começou há 1 ano e 9 meses. Estou no deserto há 1 ano e 9 meses. E como todos e todas nós sabemos, quando chega o deserto do casamento, chega também muitos outros desertos, né? É como a Sol disse num áudio que fez. O inimigo ataca primeiro o casamento, porque ele sabe que começando por aí, tudo é mais fácil de ser destruído. Então, eu estou cá em Portugal há 5 anos, sou médica e quando chegámos cá nós decidimos que meu esposo ia trabalhar e eu tinha uma bebê de 5 meses na altura. O meu esposo ia trabalhar e eu ia ficar em casa a cuidar da nossa filha. E achei certo também, né, porque ela era muito pequenina e eu não tinha uma necessidade muito grande de começar a trabalhar, então eu fiquei em casa a cuidar da nossa filha enquanto tratava dos documentos para poder obter a homologação do meu título cá em Portugal e trabalhar como médica. Como eu formei-me em Cuba, as coisas lá são um pouquinho mais difíceis, então levou muito tempo a tratar dos documentos, até que deixar os documentos na Embaixada de Portugal em Cuba. E foi um processo. Então, fomos levando a vida até que veio o deserto do meu casamento. Antes do deserto, eu já tinha feito o exame. Tentei uma vez trabalhar como médica e não consegui. Não saiu. Depois do deserto também estudei muito, me empenhei muito, pedi muito a intercessão de Deus, do Espírito Santo lá. O exame correu tão bem para mim, tão bem, foi uma paz tão grande, foi tão diferente da primeira vez quando eu fui, que fiz com meu esposo, que estava com meu esposo, né, que eu fui lá para o Porto, porque eu vivo em Lisboa, fazer o exame. Dessa vez correu tão bem, tinha uma paz tão grande entre mim. Eu pedi muito, muito ao Espírito Santo para estar comigo e correu tudo bem. Eu saí de lá o mais confiante possível, que dessa vez tinha aprovado no exame, mas assim não foi. Também não aprovei no exame. Mas eu entendi que aí tinha um agir de Deus, que tudo coopera para o bem daqueles que o amam e vivem segundo a sua vontade. Porque eu não aprovei, o exame não foi difícil. E não fiquei triste, porque eu sabia que tinha a mão de Deus aí. Continuando, então, aí também entrei num deserto profissional, porque não conseguia trabalhar na minha área, não conseguia trabalhar, exercer a minha profissão cá. E daí veio o deserto financeiro, porque estava separada do meu esposo. Chegou também o deserto financeiro, porque quem bancava, né, posso assim dizer, era o meu esposo, mas apesar disso eu venho de uma família de mulheres muito fortes, que nunca foi de ficarem paradas. As mulheres da minha família sempre foram muito fortes, muito para frente, muito de conseguir as coisas. Então eu fiz uma página online de vender coisas da Shein em Angola, que é mais difícil de chegar. Aqui em Portugal é mais fácil. Também tenho com as minhas tias uma página de venda de comidas angolanas cá em Portugal. Mas mesmo assim é quando alguém encomenda, é quando há vendas, mas prontos. E o Senhor foi me sustentando neste deserto todo. Comecei a trabalhar num restaurante como ajudante de cozinha, um trabalho super pesado, meu Deus.
Eu tinha que estar lá todos os dias cedo. Era o lavar panelas, atrás de panelas, muitos pratos, porque eu era ajudante de cozinha, mas mesmo assim o senhor me sustentava todos os dias. E pronto, depois perguntaram em que área tu trabalhavas, eu disse que eu era médica, na verdade. E eu não sei se foi isso que fez também os senhores onde eu trabalhava sentirem-se inferiores ou algo assim. Eu sei que uma semana depois chamaram-me a dizer que, pronto, queriam alguém mais profissional e que eu não estava a dar conta do trabalho. Enquanto eu fazia o meu melhor, saí daí. E comecei a procurar outro emprego durante muito tempo. O meu marido sustentando, uma hora conseguíamos cozinhar qualquer coisa, né? Qualquer encomenda de comida aqui, qualquer encomenda de comida ali. E assim fui me mantendo. O meu marido, graças a Deus, sempre ajudou, né? A pagar a casa, a minha mãe, as minhas famílias. Mas, de qualquer forma, era um deserto. É um deserto financeiro, porque eu não tenho de onde tirar todos os meses um dinheiro exato para mim. Mas em tudo, o Senhor ajudou-me. E ajuda-me até agora. Eu meti os meus documentos em Espanha para homologar o meu título. Na altura que eu meti os documentos, em abril de 2023, disseram que demorava só 6 meses. E Espanha tem uma vantagem que não se faz nenhum exame, eles homologam o título e estás logo a trabalhar. Tem uma amiga que já conseguiu, começou a trabalhar, tem outra que foi em 6 meses, tudo perfeito. Então eu meti os meus documentos em Espanha em abril de 2023. E infelizmente chegaram um novo grupo, não é? Quando há substituição do governo do Ministério da Saúde, chegaram um novo grupo e decidiram que vão priorizar as pessoas que vivem lá em Espanha, que estão lá, ou seja, os espanhóis que se formaram noutros sítios. E até hoje eu estou à espera da homologação do meu título em Espanha. Mas eu sempre aprendi na minha vida, desde pequena. Eu nasci num lar católico, mas praticante mesmo. A minha mãe é do renovamento carismático. E eu sempre aprendi em toda a minha vida a dar graças pelas coisas boas que temos. Sempre aprendi a ver sempre a mão de Deus em algo. E então, apesar de tudo isso, apesar do meu deserto financeiro, apesar do meu deserto profissional, apesar do deserto no casamento, eu sempre ia dando graças a Deus, porque apesar de tudo tenho uma casa, apesar de tudo eu tenho a minha filha, tenho uma família que me ama, que me apoia muito, tenho amigos, tenho parceiros de oração. Apesar de tudo eu sou feliz porque eu tenho Cristo. Então lá ia eu dando graças a Deus pelo que eu tenho. A casa onde eu estou é um arrendamento, né? Um aluguel. Mas era uma casa que eu pedi muito a Deus quando eu entrei no deserto, porque eu morava na minha tia e, de certa forma, o esposo da minha tia já queria que eu e o meu marido saíssemos de lá, mas nós não tínhamos condições, achávamos que não tínhamos condições, né? Porque quando veio o deserto, eu tive que me mudar para outra casa e conseguíamos pagar todas as despesas. E assim que o meu marido saiu de casa, o marido da minha tia acho que meteu na cabeça, agora que eles estão separados é que a Luísa não vai mesmo embora de jeito nenhum. E aí começou um outro inferno na minha vida. Eu orava, eu orei por 3 meses sem cessar, eu pedi, eu clamava às madrugadas porque eu não tinha paz. Era o princípio do deserto e acho que vocês imaginam como é a primeira fase, estava tudo duro. Eu tinha desaprovado no exame para poder trabalhar como médica recentemente. É a minha filha que acordava a chamar o pai. Era o pai que estava com outra. Pronto, o princípio do deserto que vocês sabem como é que é. E era uma casa que eu não tinha paz nem sossego. Eu orei tanto a Deus, tanto. Eu chegava de manhã na igreja e ficava lá. Eu clamava, eu implorava a Deus por uma casa. E as casas aqui em Portugal, o arrendamento das casas, o aluguer das casas está muito difícil, muito difícil.
tu encontras agora uma T2, uma casa de 2 quartos a 950, uma casa de 2 quartos a 1.000 euros. E aí estaria muito difícil, muito difícil. E eu dizia, eu quero uma casa até pelo menos 600 euros, que entre eu e meu marido possamos pagar a casa. E todo mundo dizia, isso vai ser impossível, isso vai ser impossível. Irmãos, Deus me deu uma casa perfeita, totalmente mobilada, com tudo. Eu só entrei nesta casa com a minha roupa. Até hoje chegam pessoas aqui nesta casa e perguntam, tu também, mas tu compraste a geladeira? Não. Mas tu compraste o televisor? Não. Mas tudo, esta casa Deus deu-me com tudo. E foi assim um momento muito feliz na minha vida no deserto, poder ter a minha própria casa, poder ter o meu próprio espaço. E também iludindo-me, eu contando que com isso meu marido voltaria para casa. Mas não voltou. Mas até a minha filha, eu quando estava a procurar de casa pensei, porque a minha tia tem 2 filhinhas, na altura tinham 6 e 7 anos e eram muito amigas da minha filha. Eu pensei que a minha filha sofreria muito com isso, mas não. A minha filha, quando chegou aqui nessa casa, pulava de alegria, corria de um lado para o outro. A minha filha estava tão feliz, mas tão feliz, que eu dei conta que foi agir de Deus. Irmãs e irmãos, amadas e amados do Senhor, essa casa foi um milagre, assim, um milagre gigantesco para mim. E todo mundo que entra nesta casa, as minhas tias quando vêm aqui, a minha tia dizia sempre, essa casa transmite tanta paz. E eu dizia, porque essa casa foi Deus que me deu. Eu pedi muito a Deus, tanto mais que para conseguir essa casa, as pessoas normalmente põem um anúncio, não é? Eu meti, preciso de uma casa, uma T2, até 600 euros. E o senhor meteu embaixo nos comentários assim, eu tenho. Mas só assim. E quando eu vim pagar a casa, eu vim com meu esposo e ele disse, eles não são cristãos, são essa religião hippie, assim eu acho, né? Esses paz e amor, que acreditam na natureza, mas está tudo bem e tudo mais. E então eu disse, foi Deus quem me deu essa casa. E o Senhor olhou assim para o meu esposo e disse, foi mesmo Deus, porque eu não acredito em Deus, mas o Deus da tua mulher é forte, porque esta casa nós não queríamos alugar a ninguém. Mas prontos. E aí fui passando deserto, procurando emprego sempre, não aparecendo empregos para mim. Se apareciam empregos eram em horários que não davam por causa da minha filha. Horários que não davam por causa da minha filha, né? O meu marido já não morava nessa casa e morava um pouco distante. Eram 2 horas de comboio para poder chegar aqui. De ônibus também, como vocês dizem, né? De metro. E era muito, muito difícil. Era um emprego maravilhoso, mas não tinha como aceitar porque não tinha com quem deixar a minha filha. E a minha filha, como era muito apegada ao pai, a minha filha sofreu muito, como todas as crianças. Então eu quis estar presente na minha filha, não quis ser também ausente. Né? Daí clamava por Deus. Eu me lembro, quando pensei em dar esse relato de louvor, eu me lembro que eu disse a Deus, ai Senhor, eu podia conseguir um emprego que me pagam diário. Há empregos que, especialmente nos restaurantes, quando acabas o dia eles pagam-te. Eu consegui um emprego. Uma prima ligou para trabalhar num restaurante, mas era muito distante, mas mesmo assim eu disse, eu vou, porque eu estou apertada e eu estou a precisar, eu vou. E comecei a trabalhar. Só que eram 2 horas de distância da minha casa. Eu tinha que pegar a caminhoneta, ou seja, o ônibus, e depois tinha que pegar o comboio. Era muito cansativo, mas mesmo assim eu ia. Quando cheguei lá, era eu que tinha que fazer tudo. Eu fazia os cafés, eu atendia as pessoas que vinham tomar o pequeno almoço, eu é que servia as mesas, eu é que limpava o chão. Eu fazia tudo, não era como os outros restaurantes que tinha pessoas que trabalhavam na mesa, pessoas que trabalhavam no balcão, pessoas que trabalhavam na cozinha. Eu fazia tudo com aquela senhora, nossa, era tão cansativo para mim, tão cansativo. Mas eu lembrei-me que eu tinha pedido a Deus um emprego em que me pagavam diariamente.
ela pagava muito mal. No fim do mês eram 600 euros, está abaixo do salário mínimo cá em Portugal, porque o salário mínimo agora são 670 e tal. E eu tinha aqui até os sábados. E era muito trabalho, mas pela minha filha, porque eu comecei a trabalhar. Até que a minha filha, o meu irmão é que tratava da minha filha. Graças a Deus, Deus mandou o meu irmão aqui para Portugal. Morávamos juntos e me ajudava. O meu irmão tratava da minha filha e ele dizia que a minha filha acordava a chorar de manhã, que queria o pai ou que queria a mãe, não queria ir para a escola com ele. E na escola chorava e então eu decidi que eu tinha que pôr a saúde mental, o bem-estar da minha filha em primeiro lugar. Que dinheiro nenhum no mundo compra isso. Então eu saí daquele emprego, porque também era muito distante, era muito maçante. E a minha filha já não tinha o pai, que tinha ido há pouco tempo. Então, de repente, ver-se que acordava, não estava aí a mãe para ajudar, não estava aí a mãe para levá-la à escola. A professora realmente disse que isso estava a mexer com a minha filha. Então eu saí desse emprego e graças a Deus a minha filha voltou ao normal. A minha filha voltou ao normal. E levando dia após dia, pondo currículos em todos os lugares possíveis e imaginários. Eu só via, precisa-se de colaborador, eu punha o meu currículo. Precisa-se de colaborador, eu punha o meu currículo. Aí fui vivendo das encomendas de comida, graças a Deus tínhamos encomenda, dividíamos o dinheiro em 3, eu e as minhas tias. O meu marido sempre a ajudar a pagar mais da metade da casa, mandava um dinheiro também para minha filha. Mas a gente sabe que quando estamos com um parceiro em casa é tudo mais fácil. A distância é tudo mais difícil, mas em tudo o Senhor me sustentou, em tudo o Senhor ajudou-me. Eu lembro-me que eu ia batizar as minhas afilhadas e eu não tinha um vestido bonito, não tinha dinheiro para comprar um vestido bonito. Eu disse aí, Senhor, eu queria tanto um vestido bonito. E eu lembro-me de no grupo ter posto a foto de eu com vestido, né? E eu lembro da Nanda dizer, ai meu Deus, isso foi mesmo um presente de Deus porque ficou perfeito no teu corpo. E assim, a minha tia apareceu do nada. Eu disse, vamos ter um vestido qualquer aqui, mas o importante é o símbolo, né? O sacramento. A minha tia disse, olha, há um vestido para ti, um vestido, irmãs, perfeito para mim. Então, às vezes queria comprar assim uns sapatos para minha filha e apareceu uma amiga minha que disse, olha, eu vi, mas não posso ir sem um presente para a Janisa, né? E comprou os sapatos e Deus me sustentava até nas coisas mínimas. Ai, gostaria tanto de ver esse filme no cinema. E aparecia a minha amiga, vamos ao cinema que eu pago. Eu nunca fui pedir, nunca. Isso também foi uma dificuldade muito grande no meu deserto. Mesmo quando eu tinha pessoas que eu podia pedir, que eu podia confiar, eu aprendi desde pequena com a minha mãe a não me endividar, a não fazer dívidas. Então eu não pedia. E fui levando, deserto a deserto, às vezes me perguntando, Senhor, pelo menos na área profissional, que saia a homologação do meu título em Espanha, Senhor, na área financeira, que eu consiga um emprego em bons horários, Senhor, no meu casamento. E aí eu fui levando a vida, sempre agradecendo a Deus. E um belo dia, eu ia buscar a minha filha à escola e eu abri o meu telefone e apareceu um vídeo da irmã Maria Raquel que dizia assim, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e em tudo dai graças ao Senhor, porque esta é a sua vontade. E ela começava assim a dizer, essa coisa má que está a acontecer, essa notícia que recebeste ou vais receber hoje. Há um plano de Deus. Se você ama a Deus, se você tenta viver segundo os princípios de Deus, há um plano de Deus e em tudo dai graças, porque é a vontade dele. Dai graças não só pelas coisas boas, dai graças também pelas coisas más. Eu fui todo o caminho a ouvir o vídeo. Assim que eu desço da caminhoneta, né, do ônibus, assim que eu desço, liga para mim o senhor da casa onde eu estou, a dizer que está com problemas com a mulher, está-se a separar da mulher e que no dia 1 de agosto ele vai precisar da casa. Mas o Espírito Santo já tinha trabalhado tanto em mim, através do vídeo,
que em tudo dai graças a Deus e que há um plano superior, que eu fiquei tão descansada, e lá o meu senhorio, ele falou dos problemas, eu fiquei muito tempo a falar com ele, a aconselhar, a perguntar se não dá para voltar atrás, se não dá para conversar, em que tem 3 filhos, que isso não é assim, prontos. E aí veio essa notícia. Pensei em primeiro lugar em falar para minha mãe, em falar para minhas tias, que me ajudam muito em oração e em tudo. Pensei em falar para o meu esposo. Mas aí eu me lembrei da passagem da Segunda Reis 4, da Sunamita, né? Que o filho morreu e ela ia todo o caminho dizendo que estava tudo bem. Mas há algo particular que chamou-me a atenção nessa passagem. Eu tenho aqui a Bíblia e vou ler 2 Reis 4, mas vou ler só do 21 ao 24. A mulher, porém, ficou grávida e deu à luz a um filho no ano seguinte, na época que Eliseu havia predito. O menino cresceu. Certo dia, foi ter com o pai que estava junto dos ceifeiros e disse-lhe: estou com dor de cabeça. O pai disse a um dos servos: leva o menino à mãe. O servo pegou no menino e levou à mãe. O menino ficou no colo da mãe até o meio-dia e depois morreu. A mãe subiu ao terraço, colocou o menino sobre a cama do homem de Deus, fechou a porta e saiu. Depois chamou o marido e disse-lhe: mande um servo e uma jumenta para eu ir à casa do homem de Deus e voltar. O marido perguntou: o que é que lá vais fazer? Não é lua nova nem sábado, mas ela respondeu: fica sossegado. Ou seja, fica calmo, fica quieto. E essa passagem fala muito comigo nestes desertos que eu estou a passar, ou seja, dizer que está tudo bem. Mas essa parte marcou-me muito quando o marido pergunta o que é que está a passar e ela diz ao marido: fica calmo, fica sossegado, fica quieto. Este versículo bíblico mostrou-me que até as pessoas que estão à nossa volta também precisam de ter paz, também precisam de estar quietos. Que nem todos os problemas que nós enfrentamos na nossa vida nós temos que passar, mesmo quando sabemos que são pessoas que nos vão ajudar. Porque isso só vai inquietar os seus corações. Então eu pensei assim: por que eu vou dizer à minha mãe? Por que eu vou dizer às minhas tias que agora também tenho que sair dessa casa? Como é que elas vão ficar? A minha avó? Isso vai inquietar mais os seus corações. Então, como uma mulher sunamita, eu comecei a dizer que estava tudo bem, está tudo bem, está tudo bem. E que há um propósito de Deus. A partir daí, abri vários jejuns. A partir daí, começou uma outra luta para eu conseguir uma casa. Porque as casas, de um ano atrás que eu consegui essa minha casa até hoje, as casas estão em preços surreais, irmãos. As casas estão em preços absurdos. Uma casa com um quarto, agora está o dobro desta casa que eu pago. Ainda por cima, sem mobílias, sem nada e eles pedem várias calções, ou seja, tenho que pagar agora mais 2 calções, mais 2 meses e eu não tenho como nesse momento. Então entreguei a Deus essa situação, confiante que até o fim de maio ou de junho ou princípios de julho eu já teria uma solução. Eu já teria para onde ir, que o Senhor ia fazer, como Ele faz sempre os seus milagres, que o Senhor ia ouvir o meu clamor e que o Senhor ia me dar uma casa, um lugar para ir. Bom, dizer-vos que até ao dia de hoje eu continuo assim. No dia 1 de agosto eu tenho que entregar a casa e eu não sei o certo para onde ir. E o meu relato de louvor, este relato que eu estou a dar, baseia-se nisso. Eu hoje encontro-me num deserto financeiro, encontro-me num deserto profissional, encontro-me no deserto do casamento e encontro-me sem saber para onde ir. Ou seja, vou dizer que encontro-me num deserto também habitacional. E sem contar que eu e a minha filha estamos aqui em Portugal há 5 anos e até agora não temos a residência portuguesa.
E quando chegou a nossa vez de tratar a residência portuguesa, ia tudo bem, até que eles pediram documentos atualizados do meu marido. Nós estamos a tirar a residência por reagrupamento familiar, ou seja, o meu marido tem a residência e tem que reagrupar a mim e a minha filha. Mas, desde julho do ano passado, meu marido foi para a Alemanha, onde está a OM. E desde abril, eles deram-me 1 mês e meio para darem o meu documento de residência. E o documento de residência não sai, porque meu marido não está a trabalhar aqui. Eu tive que dar os documentos do meu marido do trabalho do ano de 2023 e é obrigatório cá em Portugal dar um meio de subsistência, e o meio de subsistência normalmente é o contrato e os 3 últimos recibos de salário, e o meu marido não tem. Então, até agora, não sai a minha residência. Estou num deserto de legalização dos meus documentos e da minha filha também. Com isso tudo que eu estou a passar, com todos esses desertos que eu estou a passar na minha vida, eu estava a ficar muito deprimida, muito ansiosa, o meu coração não estava quieto. E sempre que eu ouvia alguém a dizer: Deus tem sido tão bom na minha vida, eu ficava meio triste e eu dizia: mas Deus não tem sido bom na minha. Irmãos, eu nem conseguia abrir a minha boca para sequer dizer obrigado, Senhor. Eu nem conseguia abrir a minha boca para dizer louvado sejas, Senhor, pelo menos pelo que eu tenho, pelo ar que eu respiro, pela saúde, pela minha filha, e pela minha mãe, pelos meus tios, pelos amigos maravilhosos, por tudo que eu tenho, por poder andar, caminhar, eu já não conseguia dizer. Bem, porque eram muitos desertos que eu estava a passar, ou são muitos desertos que eu estou a passar. Eu, desde o princípio, eu canto sempre um louvor que eu gosto muito, né? Que diz: és fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo o fôlego que tenho. Eu cantarei da bondade de Deus. E há uma parte nesse louvor, né? Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou meu ser, entrego tudo a ti. É tão lindo saber que a bondade de Deus nos segue em todas as horas, em todos os momentos. Mas eu já não conseguia. Consoante o tempo foi passando, a residência não sai, que também vai me favorecer muito para tratar da minha legalização e da minha filha em Espanha. A residência não sai. Onde é que eu vou dia 1, meu Deus? Eu não tenho dinheiro, Senhor. A homologação do meu título não sai. Não vem a restauração, a libertação, a cura, a salvação do meu marido. Ai, Senhor, eu fiquei dias, irmãos, de muito tormento na minha vida. Dias em que eu não tinha paz, em que eu ficava ansiosa. E se alguém dizia, minha tia dizia: Deus tem sido tão bom para nós, eu não respondia. Eu não respondia nada. Porque eu não sentia que Deus estava a ser bom comigo. Quantas vezes eu dobrei os meus joelhos e eu disse: Senhor, por que não me escutas? Senhor, será que me abandonaste? Senhor, será que já não estás aí para mim, meu Deus? Como sempre tiveste toda a minha vida. Eu fiz a efusão do Espírito Santo, né? Nós católicos chamamos de efusão do Espírito Santo. E antes de fazer a efusão do Espírito Santo, um padre exorcista, ele disse: atentem-se, que depois da efusão não pensem que as coisas todas vão ser fáceis na vossa vida. Vai ter tribulações, o inimigo vai se levantar. Eu fiz a efusão do Espírito Santo. Eu tive um sonho onde eu dizia: eu depois de fazer os 21 dias de oração, muita coisa vai mudar. O jejum de Daniel, para mim, é um dos jejuns mais temidos, até mais temido que o jejum de Esther.
porque das vezes que eu fiz extremo mesmo. Eu tirei tudo, até tudo que eu gosto, qualquer coisa, refrigerantes, doces, tudo. Então, o meu corpo ficou muito fraco. Então, eu digo assim, o jejum de Daniel é o terror dos jejuns, né? Para mim é o mais forte. E eu fiz 21 dias de jejum de Daniel. Também eu fiz a consagração a Jesus Cristo, através de Nossa Senhora. E dizem que também é outra coisa que levanta uma fúria do inimigo. E eu fiz as 3 coisas ao mesmo tempo. Em toda a minha vida, eu nunca senti um ataque espiritual tão grande, mas era tão grande um ataque mental. Foram 3 dias terríveis. Eu dobrava os meus joelhos para orar e vinha na minha mente que eu estou a orar em vão, que Deus já me abandonou, que Deus não me vai responder, que Deus não me vai ouvir-me. Foi horrível, foram 3 dias horríveis que eu já nem conseguia orar. Eu dobrava os meus joelhos e eu dizia, Senhor, me ajuda, não sou eu com esses pensamentos, Senhor, por favor. Até que eu lembrei-me de uma pregação do irmão Gabriel Maria, do Instituto Hesed, onde ele falava sobre a armadura de Efésios, né? E ele dizia assim, na armadura de Efésios, o capacete da salvação, o escudo da fé. E ele dizia, mas na armadura de Efésios, o único instrumento de ataque é a espada, e a espada é a palavra. Quando lemos a palavra, nós atacamos diretamente o inimigo. Eu li a Bíblia. Eu sempre li a Bíblia, no deserto intensificou mais, mas nesses 3 dias eu lia Salmos, especialmente. Eu pedia, eu louvava, eu glorificava a Deus. Até que um dia eu comecei... Como eu não conseguia mais orar em palavras, porque se eu dizia, Senhor, obrigado, vinha pensamento, obrigado por quê? Olha a tua vida, como é que estás? Vais ter que entregar a casa, não tens nada, não vais ficar sem casa, onde é que vais morar? Tu não vais conseguir uma casa, tu não vais conseguir um emprego, tu não vais trabalhar como uma médica, és uma médica que não exerce a profissão. Vinham pensamentos muito maus na minha vida, que tu és uma fracassada, chegaste em Portugal há 5 anos, tinhas um casamento, agora nem um casamento tens. Era um ataque muito grande, irmãos, muito grande mesmo na minha vida. Até que um dia eu dobrei os meus joelhos e comecei a orar em línguas, orei muito em línguas, e eu disse, Espírito Santo, Tu vens em auxílio às nossas fraquezas. Eu não estou a conseguir orar. Eu não sei o que pedir. Auxilia-me, ora por mim. A minha filha chegou também. Ela, como vai comigo no grupo do Renovamento Carismático, há um espaço para crianças. Ela meteu assim a mão na minha cabeça e começou a orar em línguas, a minha filha de 5 anos. E hoje eu sei que desde esse dia cessaram os ataques espirituais fortes na minha mente. E eu comecei a agradecer a Deus por tudo. Comecei a agradecer a Deus até que o Espírito Santo guiou-me. Incomodou-me para ler o livro Louvor que Liberta. Nossa, eu li aquele livro e fiquei maravilhada. Porque no livro Louvor que Liberta, ele diz que dá graças a Deus, em tudo dá graças a Deus. Mas ele dizia, mas dá graças a Deus pelas coisas más que estão a acontecer neste momento da tua vida. Porque talvez não seja da vontade, mas é da permissão de Deus. E desse mal, Deus vai tirar um bem maior. E tinha vários exemplos do marido que vinha a dizer que a mulher está a se divorciar. E ele dizia, vamos louvar a Deus. Obrigada, Senhor, porque a minha mulher quer se divorciar de mim. Obrigada, Senhor, porque eu não tenho um emprego. Obrigada, Senhor. E aí eu comecei a louvar o Senhor. Senhor, obrigada pela residência que não sai. Obrigada pelo meu esposo que ainda não voltou para casa. Obrigada, Senhor, por essa casa que eu tenho que entregar no dia 1. Obrigada, Senhor, por esse deserto financeiro. Obrigada, meu Deus, por esse deserto profissional. Obrigada, meu Deus, que a homologação do meu título em Espanha não sai. Obrigada, Senhor Jesus Cristo, por todas as dificuldades que eu estou a passar. Eu sempre agradecia, né? Senhor, obrigada por tudo. E eu dizia sempre obrigada pelas coisas boas. Mas eu comecei a louvar e agradecer a Deus, porque é a vontade de Deus que em tudo, mas em tudo mesmo, damos graças ao Senhor.
E naquele domingo eu senti uma libertação muito grande. Porque, embora não seja da vontade de Deus muitas coisas acontecerem neste exato momento da nossa vida, muitas coisas acontecem com a permissão de Deus. Eu fui confessar a um padre e eu expliquei a situação da casa, especialmente que tem me deixado de rastros. E o padre disse-me assim: tu não pediste essa casa a Deus? Não oraste muito por essa casa? Eu disse: sim, orei muito. E se Deus, se ele diz lá em Mateus 6, acho que 34, se até vós que sois maus das coisas boas aos vossos filhos, imaginai-o. E ele diz: Luísa, se Deus está a tirar essa casa, ele tem um plano maior para a tua vida. Só confia, ser forte, corajosa e confia no Senhor. E eu comecei a cantar esse louvor. Mesmo na tempestade, mesmo na solidão, te louvo em verdade. Mesmo na escuridão, até na depressão, te louvo em verdade. Pois somente eu tenho a ti, tu és a minha herança. Te louvo em verdade. Então, por isso é que eu comecei a dizer que talvez esse seja o testemunho, o relato de louvor mais importante da minha vida. Porque eu venho louvar ao Senhor por cada um dos desertos que eu estou a passar. E eu venho dizer com toda a força do meu coração que Deus é bom e tem sido bom na minha vida. Eu, desde pequena, na minha igreja, eu ouvia um louvor que dizia assim: te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Te amarei, Senhor. Desde pequena, na minha igreja, todos os domingos cantavam esse louvor na hora da comunhão. E neste deserto eu sinto piamente, eu sinto fortemente o que esse louvor quer dizer. Que eu só encontro a paz e a alegria perto de Deus, em meio a tribulações, em meio a tudo que eu tenho passado. Como eu relatei aqui, eu sou feliz e sou alegre. Nessas últimas 2-3 semanas é que eu estava a me deixar abalar, a bater, que eu não conseguia dizer: Senhor, tu tens sido bom, mas Deus é bom na minha vida. Em tempos veio o marido da minha tia aqui, que ele está na Alemanha. Ele veio cumprimentar. Eu recebi com um abraço, um sorriso. E eu vi que ele parou para olhar para mim. Durante um tempo parecia admirado, assim, espantado. Mas eu não liguei. Mais tarde a minha tia disse: olha, o meu marido falou comigo e ele disse: como é que pode? Como é que a Luísa pode estar a passar por tudo isso e está feliz? Mas não é que ela está a fingir, ela está mesmo feliz, ela sorria. E o sorriso chegava até os olhos, porque eu sei. E eu converso muito isso com a minha mãe. Se a minha mãe não tiver mais, se eu morrer para minha mãe, né? Se eu não tiver mais a minha filha, se eu não tiver nada, se eu me encontrar como João um dia, e a minha mãe diz sempre: mas que tenhamos sempre Deus conosco, porque se Ele está conosco, tudo está bem. E realmente esse relato de louvor é um relato muito importante para mim. É muito importante eu vir dar esse relato para mim aqui, porque eu me encontro em meio a muitos desertos na minha vida, mas eu sei que tudo que eu estou a passar é da vontade ou da permissão de Deus, que tudo vai cooperar para um bem maior, que eu tenho que dar graças em tudo. No dia 1 de agosto eu tenho que entregar esta casa. Não encontrei ainda uma casa para minha filha. Tenho alguns planos, tenho algumas ideias de coisas para fazer, de como conseguir, mas até agora não consigo.
Não sai a homologação do meu título em Espanha, já fez mais de 1 ano. Não consegui nenhum outro emprego. Ainda estou no deserto no meu casamento. Não sai a minha residência, não consigo uma marcação para a residência da minha filha. Nossa. Mas eu louvo e agradeço a Deus. Louvo e agradeço a Deus por tudo que eu estou a passar. Louvo e agradeço a Deus por esse meu esposo que ainda não voltou para casa. Por esse meu esposo que ainda não está liberto totalmente. Que ainda não caíram todas as escamas dos seus olhos. Que ainda não se arrependeu e não voltou para Deus. Louvo e agradeço porque não saiu ainda a homologação do meu título. Louvo e agradeço porque as coisas da residência complicaram. Se estou à espera de uma resposta, agora que o meu esposo não tem documentos atuais. Louvo e agradeço que tenho que entregar a casa ao meu senhorinho no dia 1 de agosto. Louvo e agradeço por não ter dinheiro, por não ter de onde tirar um dinheiro meu, assim, todo final do mês. Eu louvo o Senhor, eu louvo por tudo isso, mas também louvo o Senhor porque o Senhor é o Deus do impossível. Louvo o Senhor porque o Senhor é o Deus que quando age ninguém impede. Louvo o Senhor porque o Senhor é o Deus dos exércitos, que agindo Ele ninguém impedirá. Ultimamente eu não faço muito isso, mas tenho aberto a Bíblia umas 5 vezes e não tem nenhum papel naquela. Eu disse, Senhor, eu vou abrir a Bíblia, o Espírito Santo me conduz, meu anjo da guarda me ajuda, eu vou abrir a Bíblia. E onde eu abri, Senhor, serás tu a falar fortemente comigo. E eu abri a Bíblia em Joel 2. E em Joel 2 dizia assim que o Senhor está a fazer grandes coisas, que o Senhor fez grandes maravilhas, que chegou o tempo de cantar. Outro dia também eu ia no meu telefone, fechei os olhos e no telefone tu tens que apertar para vir o capítulo, o versículo. Por umas 3, 4 vezes abriu-me em Joel 2. Então é uma confirmação do Senhor na minha vida. Eu quando fiz a infusão do Espírito Santo, eles dão uma palavra que vai acompanhar as pessoas. E a palavra que saiu para mim foi o Salmo 125, versículo 6, que diz, ao ir, eles vão semeando com lágrimas, mas na volta eles colhem, eles voltam sorrindo, colhendo grandes feixes. E eles diziam, toma posse, irmã, toma posse. Mas depois disso eu pensei que seria uma maravilha tudo, e não foi, essa maravilha não foi. Então eu, Luísa, hoje encontro-me aqui para dar esse relato de louvor para todas as pessoas que encontram-se a passar situações menos boas, para todas as pessoas que encontram-se em grandes desertos. Eu só tenho a dizer que Deus hoje fala grandemente ao coração de cada um de vocês, em cada deserto em que se encontram, que Deus é bom, que Deus é maravilhoso, que Deus é supremo e soberano, que tudo, que o lugar onde cada um de nós está agora, é onde Deus quer que estejamos agora, que nós estamos agora onde Deus quer que estejamos, a viver as situações que Deus permite, e que tudo vai cooperar para o nosso bem, e que tudo vai cooperar para a nossa grandeza espiritual. Nesse momento eu encontro-me em tantos desertos da minha vida como nunca passei, mas eu tenho o mais importante, eu tenho Deus, e eu sou feliz por ter Deus. Talvez esse relato de louvor não seja aquele relato que as pessoas esperavam de grandes milagres, né? De no fim eu dizer que as coisas, que Deus já operou milagres, mas Deus operou realmente milagres, de nunca nos abandonar em cada deserto, nunca nos abandonar em cada dificuldade, de estar conosco, de ter um exército que batalha por nós. Então que tenhamos alegria na esperança enquanto esperamos, que tenhamos paciência nas tribulações e que sejamos sempre perseverantes nas nossas orações, porque Deus ouve, Deus está conosco. E embora aos olhos físicos a gente não entenda nada do que se está a passar, olhemos para o alto, onde está Deus. Olhemos para o alto, onde está aquele que não nos deixa nem nos abandona. Nós somos as meninas, nós somos os amados dos olhos de Deus. E que o inimigo é um derrotado.
Ele já perdeu cada uma das batalhas, cada um dos desertos. Eu tenho fé que eu vou voltar aqui para dar outros relatos de louvor em cada uma das áreas da minha vida em que eu me encontro hoje, que o Senhor vai fazer grandes coisas. E é isso, eu venho louvar o Senhor por isso. Como é bom estar aqui, em meio a tantas provações, saber que posso confiar em meu Senhor e acreditar que Ele nunca faltará. A tempestade vai passar, por sobre as ondas confiante andarei. Tribulações vencerei, as aflições superarei. Deus provê, eu sei que proverá. A tempestade vai passar, por sobre as ondas confiante andarei. Tribulações vencerei, as aflições superarei. Deus provê, eu sei que proverá. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Senhor é o meu pastor e nada me falta. Em vez de pastagens me faz repousar, para fontes tranquilas me conduz e restaura as forças da minha alma. Ele me guia por bons caminhos por causa do seu nome. Ainda que eu caminhe por um vale tenebroso, nenhum mal temerei, pois estás junto a mim. O teu bastão e o teu cajado deixam-me tranquila. Diante do meu inimigo preparas a mesa, unges a minha cabeça com óleo e a minha taça transborda. A tua felicidade, a tua bondade me acompanhará o resto da minha vida, que a minha morada é a casa do Senhor. Então, eu venho terminar esse relato. Eu cantei esse louvor com um sorriso, por saber que eu sou amada do Senhor, por saber até que nós somos escolhidos para cada uma dessas batalhas, para cada um desses desertos. Só temos que ser fortes, corajosos, clamar, clamar, clamar e confiar. Há dias eu abri a Bíblia e tinha uma passagem que eu leio sempre. É uma passagem que acompanha sempre a minha vida. Pedi e recebereis, porque batei e abrireis, procureis e achareis. Desde muito nova, desde os meus 11 anos, eu tenho os meus papelinhos que eu escrevo na parede com passagens bíblicas e essa sempre me acompanha. E diz, tudo que pedires ao Pai, crede que já o recebeste e ser-vos-á dado. Creia que já recebeste. Vai louvando no mundo espiritual por cada uma dessas bênçãos do Senhor, como se já tivesse recebido. E chamou muita atenção aquele dia o Senhor a falar comigo. Mas se não duvidares em teu coração, não duvidares, em meio a tantas tribulações, em meio a tanta dor, Ele fará. Ele não mente. Ele não é homem para mentir e Ele cumprirá cada uma das suas promessas em nossas vidas. Este é o meu relato e vou terminar com um louvor, né? Quero te louvar e engrandecer e proclamar tua vitória em mim. Ser todo teu é o meu prazer. Te seguirei aonde fores, Senhor. Tu
centro da minha vida. Eis a razão da minha alegria. Não quero tirar os meus olhos de ti. Quero que sejas o centro, Senhor, da minha vida. Não vou mais tirar os meus olhos de ti. Vou me apaixonar outra vez. Que o meu viver, Senhor, seja pra te adorar. Nada mais vai ocupar meu coração. Tu és o centro da minha vida. Eis a razão da minha alegria. Não quero tirar os meus olhos de ti. Quero que sejas o centro, Senhor, da minha vida. Este é o meu relato de louvor em meio a todos os desertos que eu estou a viver. E hoje, com toda certeza, com toda alegria no meu coração, eu digo que Deus tem sido bom, tão bom na minha vida. Talvez fosse para ser um relato diferente, como eu já disse, de resoluções, de milagres. Mas ser de Deus é o maior milagre das nossas vidas. Ser de Cristo é o maior milagre das nossas vidas. A paz esteja com todos vocês, irmãos.